Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Marcos. Boa noite, pastora Lígia. Tudo bom? Tudo. A nossa Nathalie está chegando aí. Nossa técnica. A Nathalie, boa noite. A paz do Senhor. Do Senhor para todos aí que estão conosco. Estamos aí iniciando aqui a nossa sala de estudos, né? Sim. E agora de uma maneira um pouquinho diferente. A gente quer estar conversando mesmo alguns assuntos e queremos também convidar, inclusive, as pessoas para participarem conosco, né, pastor? Para que estejam conosco, para que enviem as suas perguntas, as suas dúvidas. Então, nós queremos estar juntos estudando aqui a palavra de Deus. Amém? E hoje nós vamos começar, o primeiro tema que a gente pegou para estudar foi a diferença, né, da igreja primitiva, que é considerada a igreja modelo, na verdade, né, para a igreja de hoje. Essa tem muita diferença da primitiva para a de hoje. Então, é um dos assuntos que nós vamos estar aqui falando um pouquinho hoje. Também não vamos orar, a gente poder estar iniciando. Vamos orar, Nádia. Senhor, nosso Deus e Pai, em primeiro lugar te damos honra e glória, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Te agradecemos por mais um dia, pelo fôlego de vida, Pai, pela salvação, Senhor, que o Senhor abriu a nós e a todos aqueles que te aceitam como Senhor e Salvador, Pai. Senhor, queremos pedir o direcionamento do Teu Espírito, queremos pedir que cada ouvido, Senhor, seja aberto, Pai, para receber a Tua palavra, Senhor, e ela possa frutificar. Ensina-nos, nos direciona, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E, pastor, uma consideração, a gente lê? Não? Não? Vamos lá. Então, nós vamos começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, né? Que diz assim, ó. Ao ouvirem... Não, 48, não, desculpa. Errei. 42, né? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sempre salvas. Bem? Então, a gente pega esse pedacinho dessa palavra aqui, a gente tem que ler, na verdade, né, Atos inteiro para poder ter uma noção do que era a igreja e a ação da igreja, né, diante das coisas, das e tudo mais. Mas, vindo aqui, a gente percebe que aqui tem alguns pontos básicos e que a igreja, ela preservava aquilo, né? A primeira coisa que a gente vê é que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, quer dizer, eles perseveravam em conhecer a palavra, né, pastor Marcos? Em estudar a palavra. Tinham como base os ensinos de Cristo, né? Porque os apóstolos, na verdade, eles traziam aquilo que eles tinham aprendido de Cristo. Sim, né? Então, você vê que essa igreja ela era firmada na palavra, não nos conceitos dos homens, mas naquilo que Cristo tinha ensinado, né? Então, por isso que fala dos ensinos dos apóstolos. Aí, pegamos lá a igreja primitiva, era uma igreja que aonde ela chegava, ela aparecia. Né? Essa palavra perseveraram não quer dizer que eles não tiveram luta ou, assim, ensinos que quiseram ser diferentes da palavra. Por isso que tem a palavra perseveraram. Eles lutaram para manter aquela doutrina sã, que é aquela que veio de Cristo, né? Então, essa é a primeira base da igreja primitiva, do crescimento dela, é ter palavra, né? Exatamente. E eles tinham, né? Tem gente que acha que não tinha luta. Por isso que a gente precisa ler Atos inteiro, né? Para ver que também tinham batalhas. Quando a gente vê também os outros escritos dos outros apóstolos, Paulo falando também sobre os falsos mestres, ele já tinha tudo isso. Sim. Né? Só que eles perseveraram no ensino dos apóstolos, não aceitavam o outro, era dos apóstolos, né?
E aí, essa é a base, uma das bases da igreja primitiva, e que hoje, quando a gente compara a igreja de hoje, a gente vê um abismo muito grande, né? Porque hoje o crente não ouve nem a palavra, né? Olha só, para estudar esse tema, eu sou sincero, eu fiquei quebrando a cabeça. Porque aparentemente parece ser um problema muito grande você trazer uma contextualização da igreja do início para a igreja dos dias de hoje. E tem uma situação que é o seguinte, uma coisa que eu bato sempre é que o cristão, ele não deve ser um produto do meio. Ele não deve ser influenciado pelo meio que ele está inserido. É a situação de Paulo escrevendo aos Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, não tomai a forma deste mundo. Mas a igreja em si, durante os seus períodos, a igreja ela demonstra as oposições e as dificuldades inerentes àquele contexto que ela estava inserida. Então, para a gente começar esse estudo aqui, eu vou fazer uma sugestão. A gente tem que dividir por períodos, porque cada momento foi uma oposição. Nesse momento específico, a gente está falando a gente está lendo sobre a igreja de Jerusalém. A primeira igreja estabelecida lá no cenáculo, na casa da mãe de João Marcos, e com 120 membros. Essa era a igreja. A partir do capítulo 3 é que a igreja vai começar a crescer, depois da cura do paralítico e tal. Mas aqui, nesse contexto, a igreja ela precisava ser firmada, ela precisava ser estabelecida. O segundo ponto para ser analisado seria o crescimento da igreja, que seria as duas igrejas, as duas primeiras igrejas cristãs, Igreja de Jerusalém e Igreja de Antioquia. Então, aí já tem um outro problema. Aumenta-se, no caso, temos perseguições de Saulo de Tarso, e toda aquela celeuma causada pela conversão dele e tudo mais. Mas até aí, um segundo ponto, duas igrejas. A partir do momento que o Paulo começa a fazer as viagens dele, plantar a igreja, nós temos um terceiro momento, que é a plantação de igrejas, a igreja, podemos chamar de igreja primitiva, mas ainda a igreja sendo plantada. E agora ela sendo plantada num contexto gentílico. Quando ela estava sendo plantada nesse contexto gentílico, começam a surgir outros problemas, que são os hábitos gentílicos, que vai gerar depois aquela discussão em Jerusalém, em Atos capítulo 15, o, o proceder gentílico e os judaizantes. Quando eles resolvem esse problema, aí começa uma outra fase de oposição da igreja, que é o ensino dos falsos profetas. Tanto que as cartas de João, carta de Judas, carta de Tiago, todo mundo, o próprio Paulo, ele vai bater em cima daquela situação de ensinos errados, de ensinos judaizantes. Então, pegando a primeira fase da igreja, desculpa, gente, pegando essa primeira fase da igreja, a gente tem alguns problemas que a gente tem hoje. Vamos lá, a pastora e a irmã começaram falando a respeito da perseverança na doutrina dos apóstolos. A gente tem que lembrar que nesse momento aqui, eles não tinham base escriturística do Novo Testamento, eles estavam vivendo o que a gente está lendo hoje. Então, aquilo estava acontecendo. Perdão, gente, agora tá. E esse ponto, eles, devido à proximidade com o Cristo sendo assunto aos céus, eles vão testemunhando, eles vão testificando a respeito da ressurreição de Cristo, da morte e da ressurreição. Isso vai mais para frente um pouquinho, no capítulo 4, vai ter essa declaração, eles testemunhavam a pregação de Pedro, os 5.000 lá, é o testemunho da ressurreição de Cristo. Mas começam já alguns problemas na igreja, já começam algumas situações. Mas aqui na criação da base da igreja,
o primeiro ponto a se bater é justamente isso, está estabelecendo para a igreja de hoje. Perseverança na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O ensinamento do Cristo morto e ressurreto, o Cristo que morre para a salvação e para perdão de pecados e para a salvação do homem. Quando chega nesse ponto específico, a gente tem que fazer a comparação com a igreja de hoje. Qual é a pregação da igreja de hoje? Então, a gente tem, graças a Deus, e que sirva de testemunho, irmãos. Graças a Deus, a gente tem um esforço para que, pelo menos entre nós, não haja nenhum desvio na pregação. Que a gente possa pregar o Cristo morto, ressurreto, o Cristo que morre para perdão dos pecados, que não há outra forma de salvação a não ser Cristo. Então a gente se esforça para isso e na esperança vindoura, que é o retorno do nosso Senhor. Então a gente tem esse esforço, e era essa a doutrina dos apóstolos, era isso. E aí a gente tem que fazer essa comparação com os dias de hoje. O que está sendo pregado? Mas agora eu quero entrar no segundo ponto também, para que aí a gente já possa estar conversando. Que para mim eu acho que é fundamental. O temor de Deus. E em todas as almas havia temor. Sim, eu acho que a gente poderia ir falando tópico por tópico aqui, né? Só esse. Acho que só para a gente resumir os tempos da igreja, acho que seria isso: perseguição, né? Depois eles tiveram judeu, pastor. Depois da perseguição, eles tiveram que enfrentar o aculturamento das outras, as outras religiões. Perseguição causou a diáspora. Sim. E dentro da diáspora, os próprios cristãos, quando eles vão para outras culturas, tem a adaptação à cultura, o aculturamento na época, e Paulo vem trazer de novo a consciência, vai trazer nos moldes de como deveria ser essa fé em Cristo. Mas as igrejas elas vão partir depois, tem igrejas, inclusive como a igreja de Roma, que não foi Paulo que fundou. A própria igreja de Antioquia, ela surge a partir da perseguição. E os crentes saem de Jerusalém para morar em Antioquia da Síria. Sim, mas só para a gente resumir assim para quem está ouvindo, então a perseguição, a cultura dos outros povos. Sim. E depois falsos métodos. Eram basicamente assim esses três tempos. Sim. Que a igreja vivenciou de confronto, né? Em situações diferentes. Conforme ela ia crescendo, sim, ela ia enfrentando novas dificuldades. Agora, basicamente, não, a igreja inicial, aquela de Jerusalém, na casa de João Marcos, eles têm esse ponto que a gente tem que levar em consideração, que é o que vai mover a igreja depois, que é a perseverança, que a pastora falou muito bem, e o que eu acho muito importante, que é o temor. Eu acho que todo esse versículo que a gente leu, do 42 ao 47, que a gente vai discorrendo, é o quê? É uma base para uma igreja sadia. Acho que a gente, sim, pode pontuar assim: toda igreja que quer ser sadia tem que ser baseada nesses pontos que vamos discorrendo nesse estudo, né? E depois entram alguns probleminhas nela também, nessa primeira igreja, e aí eu falei que eu sou contra hoje, tá? Então, eu vou trazer esses problemas para a gente já começar a trabalhar isso também. Então, vamos fazer essa comparação, então, da primeira coisa aí, que é a questão do ensino dos apóstolos, sim, né? A perseverança no ensino, e que devido, eu acho que a todas as perseguições que a igreja passou, não só nessa época, em todas as eras, a igreja ela acabou abandonando um pouquinho essa questão de perseverar no ensino. Então, a igreja passou muitas das vezes a aceitar tudo o que é dito como se fosse de Deus. Porque hoje a gente tem vários problemas. Vamos ver vários problemas que a gente tem, por exemplo. A questão de pastores. Sim. Né? Biblicamente, pastor tem que ser chamado por Deus. Perfeito. É dom, chamado ministerial, né? Não é dom, é chamado ministerial.
Mas hoje a gente sabe que tem uma outra forma de se colocar pastores, né? A pessoa, muitas das vezes, ele faz um curso ou uma faculdade e ele sai como pastor. Perfeito. Só que não adianta um diploma sem o chamado de Deus. Perfeito também. E aí o que acontece? Se você não tiver o chamado de Deus, você também não vai perseverar e não vai buscar o conhecimento verdadeiro de Deus por não ter um chamado dele. Porque, na verdade, Deus também ele capacita aquele a quem ele chama. Sim. Então, quer dizer, isso uma coisa é consequência da outra. Não que sou contra a gente estudar, ao contrário, eu acho que a gente deve. Eu acho que todo Estudar é mundo ótimo. deveria ter uma certa formação, no mínimo básica. Exatamente, todo mundo. Para não falar besteira. Exatamente. Eu acho que tem uma diferença entre quem busca estudar para viver, É, porque o pastor, antes de ser chamado, ele é o quê? Ele é ovelha. é, Então, ele nunca vai só estudar para poder falar. não, tem que ver primeiro. Ele vai estudar para viver. E até por isso que o Senhor o chama, né? Porque o Senhor chama a gente pelo coração. E aquele que vai se formar em pastor por um desejo, ele vai estudar aquilo que vai trazer membros, infelizmente. Ele não vai estudar aquilo que ele passou pela vida e o Senhor o experimentou e precisou ser mudado. E ele vai ter esse mesmo olhar que o Senhor teve com ele, com as ovelhas, porque é um amor, né? Não tem como tratar as ovelhas de outra forma. E muitas vezes aqueles que são apenas formados vão tratar as ovelhas como aquele grupo de pessoas que traz no sistema. Aí entra aquela que Jesus falou dos mercenários, né? Os pastores mercenários, né? Os que vêm Eu e que sou. cumprem. Vocês são bem educadas, parabéns. Você tem mais desenvoltura nesse sentido. É o seguinte, a forma como eu penso. O sujeito que ele busca uma formação, todo mundo que busca uma formação tem um interesse, tá? Seja legítimo ou não, mas ele tem um interesse. Alguns, infelizmente, como diz o João, saíram do nosso meio, né? Não é, irmãos, vagalumes nossos. Mas é o seguinte, qual é a busca desse sujeito? Ele quer ter o conhecimento para que ele tenha uma mensagem de impacto. E aí ele vai a cada igreja, e normalmente esse tipo de pregador é um pregador itinerante. Pode-se dizer assim, é um sujeito que hoje está pregando aqui, amanhã está pregando lá, e esse pretenso pregador, ele não tem compromisso com a ovelha, porque ele não é pastor. Ele é alguém que está numa itinerância, às vezes, não é nem um mercenário, mas o desejo dele é levar a palavra de impacto que possa mudar a vida de pessoas. Mas peraí, quem que sabe a necessidade da igreja? E o pastor da igreja. Deus revela o pastor da igreja. Então, é uma linha vertical de cima para baixo. É Deus, pastor, auxiliares. É uma coisa bem de cima para baixo. Agora, chega alguém que não tem esse propósito, eu não chego a chamar de mercenário, mas assim, eu chamo de uma pessoa que ela não tem compromisso com o rebanho que ela está se colocando à frente para pregar. Por quê? Esse, né, pastor Marcos? Se não é financeiro, há o interesse do ego. Também. Né? De você estar à frente de alguém, de comandar, de mandar. Quer dizer, então, de certa forma, é um interesse também. E quero colocar uma mensagem de impacto. Exatamente. Então, isso é uma das coisas que prejudicou a pregação da palavra, que prejudica hoje a pregação da palavra. Porque através disso, por não ter o chamado de Deus, e não ter a revelação de Deus, e também, muitas das vezes, não, e tem até quem tem, não busque também a direção de Deus, né? Aí começam a se inventar coisas para atrair as pessoas, para poder chamar a atenção das pessoas. Aí da pregação, é uma pregação que já não é totalmente base bíblica, é uma coisa diluída. Por quê? Porque se eu não tenho nenhum um chamado, eu não tenho nenhuma responsabilidade, nenhum temor, vamos dizer, por Deus, eu estou ali só para fazer um papel, para desempenhar um bom papel, e que muitas das vezes a mensagem bíblica, se eu for pregar ela, eu não vou agradar os meus ouvintes. Se eu for pregar ela na essência,
Eu não vou agradar os meus ouvintes, porque ninguém quer ouvir que você vai sofrer, que você vai ter luta, que você pode ser que você fique doente, pode ser que Deus não te cure, pode E ser que ele você. continua sendo E ele Deus. continua sendo Deus. Pode ser que você nunca venha a ter uma grande vida financeira. Você pode ser próspero, mas prosperidade não tá ligado só à vida financeira, está ligado a muitas outras coisas. Mas, enfim, pode ser que você lute a vida inteira, né? E aí as pessoas não querem isso. Então, isso não atrai o público. Quer dizer, o evangelho onde você fala de renúncia, de cruz, de arrependimento, como a gente tem batido esse mês, sobre arrependimento, sobre nascer de novo, sobre santificação, ninguém quer. As pessoas querem o evangelho e te ofereça o quê? Uma vida abundante, mais abundante na questão financeira, uma vida sem problemas, uma vida onde Deus vai resolver todos os seus problemas e que Deus também não vai exigir nada de você. E aí eu coloco dentro, não desse mesmo versículo 42, o Lucas, quando ele escreve, ele faz duas duplinhas, vamos dizer assim, de atuação. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E aí ele coloca de novo, vírgula, no partir do pão e nas orações. E aí, para esse ponto, para que a doutrina dos apóstolos, a gente seja iluminado pelo Espírito Santo, para que a gente entenda, tenha discernimento, a gente vai depender da comunhão, a gente vai depender. E esse partir do pão aqui, a referência dele é a ceia. E nós vamos depender das orações. E eu vou falar bem a verdade. Se o pessoal sentar, pegar uma apostila ou um textozinho, tá muito difícil, dobrar o joelhinho, então, meu Deus do céu, tá complicado. Eu acho que a comunhão já está complicada, porque as pessoas querem igreja onde elas entram e saiam e ninguém as conhece. Sim. E está se criando igrejas onde o pastor tem as ovelhinhas que entra e sai e ele não conhece. No máximo ele tem um grupo de WhatsApp que faz isso por ele para saber se está bem, se está vindo, se não está vindo, isso e aquilo. Mas a comunhão, ela é base bíblica. E não tem como a gente ter um evangelho saudável ou uma igreja saudável sem comunhão. E ela não é ausência de problemas, mas a comunhão, ela é estar em comum, ter em comum, estar perto, conhecer um ao outro. Isso Ter os faz mesmos parte. objetivos, né? Sim. Porque muita gente está junto, mas não tem os mesmos objetivos, né? Na comunhão você tem os mesmos objetivos. E hoje nós falamos de comunhão e as pessoas têm muito mais comunhão no seu celular, Mas com certeza. com a sua rede social, com o seu amigo virtual, do que com o seu irmão. Na verdade, a comunhão já volta dentro das famílias, né, pastor Marco? Tem família que eles habitam na mesma casa, mas ninguém se vê. Eles habitam. Mas ninguém se vê, né? Aí quando se encontra, fala, nossa, como você está diferente. Porque hoje se vive um mundo muito isolado, né? Essa questão do isolado. A gente percebe que mais anteriormente, por exemplo, na minha época, e eu até preservo isso até hoje, a gente, por exemplo, não se comia fora da mesa. Em casa não se come fora da Não, mesa. na minha casa também não. Na hora de almoçar, as meninas, isso, a gente sai da TV, vem comer todo mundo aqui, e é aqui, pronto, acabou. Sempre foi assim. Mas tem muitas famílias que não é assim. O filho pega o prato, vai pro quarto, liga lá seu computador e fica lá, o outro vai para outro lado, o outro vai na televisão. Quer dizer, nem na mesa, tem casas que mesa já nem precisa mais ter. Porque não é mais o lugar onde a gente costuma se sentar para conversar. A gente brigava também, eu lembro. Na casa da minha mãe, a gente brigava. Isso que a pastora está colocando, no versículo 46 aqui, É, ele vai falar, comer junto. ele coloca tanto o partir do pão no mesmo versículo, o partir do pão, que é a ceia, e ele coloca tomar as refeições, com alegria e singeleza. Exatamente. Sabe, e hoje as pessoas não valorizam isso dentro de casa, né, e não valorizam isso muito menos na igreja. Sim. Hoje também se tem aquela coisa que se pegou, tudo bem, na época da pandemia,
a gente tinha necessidade, para não ficar sem uma palavra, de você fazer um culto online, era uma necessidade. Hoje a gente permanece fazendo culto online, sim, mas não é para as pessoas não irem na igreja. É para aqueles que não conhecem. Ou para aqueles que muitas das vezes está acamado e não tem como levantar e ir, está doente e não consegue, né? É um acréscimo daquilo que se tem na igreja, né? Para você, outra hora você escutar também, para você ter, mas não substitui o culto presencial. O que as pessoas não entendem é isso. E hoje também, você vê que tem gente que toma ceia em casa. Gente, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Falando da comunhão. Então, se tomar ceia isolado lá na frente um trem desse. Então, quer dizer, a gente vê que hoje a maioria das pessoas prefere ficar em casa assistindo o culto e vamos e venhamos, nem todo mundo assiste inteiro, porque em casa eu escuto o que eu quero, que não me interessa mais, eu desligo e pronto. É ou não é? Começou a pegar pesado, eu desligo. Sim. Eu escuto o louvor é legal, o resto eu não preciso. Tanto é que a gente só grava mensagem, nem grava louvor. Só de raiva, né? E aí, a pessoa acha que está cultuando em comunhão, não está. Né? É necessário que a gente vá à igreja. Aí tem outros que ainda falam assim, mas a igreja tem muitos problemas. A Nathalie acabou de falar, comunhão tem problemas, porque nem todos nós somos iguais. Temos a mesma maturidade, né? Temos que entender que na igreja tem pessoas em várias fases de crescimento. E cabe a nós fazer o quê? Suportar um ao outro, em amor, ajudar um ao outro em amor. E é lá que nós também, no meio, na igreja, que nós também exercemos os nossos dons espirituais, exercemos também o nosso amor, a nossa misericórdia, o nosso perdão. É lá que nós também demonstramos o fruto do Espírito. E agora, dentro de casa, assistindo a TV, logicamente, eu não vou ter problema nenhum com ninguém, eu estou assistindo um culto por aqui, não vou ter problema nenhum com ninguém. Mas só que também eu estou exercendo. O importante é que amor, ele não é algo que surge assim espontâneo. O amor, ele é uma escolha, né? Às vezes a proximidade, tipo, nossa, eu me identifiquei com a pessoa, é algo espontâneo. Uma pessoa que pensa, às vezes, mais ou menos parecido, isso e aquilo, isso é espontâneo. Mas o amor, ele é uma decisão. Com certeza. E, na verdade, é um mandamento. Né? É isso que eu ia dizer. É uma decisão e um mandamento. Não se questiona. Né? O mandamento eu não faço se eu quero, o mandamento eu tenho que fazer. Não tenho que. Então, isso são coisas que nós estamos vivendo hoje na igreja. Essa questão de apatia ao ensino, né? Aversão, na verdade, ao ensino. Eu sei que tem muito ensino deturpado, eu sei que tem muito ensino que não está levando a lugar nenhum, eu sei disso. Tem muita, em cima dos nossos púlpitos, tem muita psicologia sendo pregada, Com certeza. né? Muito aquelas autoajuda, né? Vocês têm um nome legal para falar disso? Coaching. Coaching, né? Tem muito disso. Tem muita coisa que você prega, mas cabe a cada um de nós que tem temor a Deus buscar a doutrina verdadeira. Mas ela existe? Claro, gente, na Existe. Bíblia. Com certeza. Isso mesmo. Como também existe quem está pregando. Quem está pregando. Mensagem chata que você liga e fala assim, nossa, coisa do Deus. É essa, às vezes. É uma mensagem pesada, é uma mensagem que aponta o meu ego. Só que muitas vezes o ego não me deixa aceitar que eu tenho erros, que eu tenho falhas, sabe? Então aquela mensagem bonitinha que vem batendo nas costas, olha, querido, você é a menina dos olhos de Deus. Olha, tudo conspira ao teu favor. As portas vão se abrir, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai estabelecer, Deus, ele vai fazer. Segundo o amor e o querer dele, ele pode fazer, mas não quer dizer que ele vai. Ele pode, não quer dizer que ele vai. E, infelizmente, até uma conversa que eu estava tendo com uma pessoa hoje a respeito de decepções do Evangelho. Que essa pessoa tem um ente da família que é afastado, né? E ela fez a seguinte colocação. Ela falou, olha, pastor, a pessoa ela se afasta assim, mas parece que ela fica ligada ainda
nas coisas que estão acontecendo com a igreja, com tal. Mas sabe por quê? Porque nunca a pessoa ela se afasta porque se decepciona com Deus. Não. Ela está decepcionada com outras pessoas dentro da igreja. Mesmo com palavras, entendam o seguinte, irmãos, que eu estou dizendo. Às vezes o pregador, ele vem e faz uma promessa. Porque Deus vai curar essa enfermidade, porque Deus vai abrir essa porta, porque Deus vai restaurar isso, Deus vai fazer aquilo, fazer aquilo outro. Tá. Só que muitas vezes Deus não está falando através daquele pregador. E Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. E naquele ponto, quando a coisa não acontece, a pessoa ela projeta a decepção dela em Deus. Mas na verdade ela está decepcionada com a palavra que ela recebeu e que não se cumpriu. E aí, com o passar dos dias, nosso pecado nos afasta de Deus, com a situação de pecado cotidiano, porque ela não tá se alimentando da palavra, não está se alimentando da comunhão, não está se alimentando do pão da vida, não tá, automaticamente ela vai se afastando cada vez mais, e aí isso vai virar um problema na vida, porque no final, algumas pessoas que eram cristãs acabam ficando muito pior até do que os mundanos. Mas tem esse conceito do temor a Deus, da busca de uma palavra correta, do ensinamento correto, da oração, do partir do pão, da comunhão. Isso, na verdade, se essa pessoa também conhecesse a Bíblia, ela saberia que a Bíblia ensina a gente a provar as profecias. Então, assim, às vezes já começa lá na base e falha, né? E aí entra no que a pastora colocou no começo também. Olha só, qual o interesse desse pregador? Será que ele tem interesse de ensinar? Porque a pessoa, quanto menos sabe, mais fácil ela é dominada. Entenda isso, querido. Quanto menos você souber, mais fácil é que alguém te engane. Tá? Até o que a gente está falando aqui, pega a tua palavra, pega a tua Bíblia, consulta, olha, marca, escreve, pega uma cadernetinha, anota. Se tiver dúvida, pergunta. Tá? Por isso que a gente pediu, participa, por favor. E outra, ora em cima daquilo que você está ouvindo. Perfeito. Né? Às vezes o negócio fica pesado. Deixa eu orar, meu Deus, deixa eu ver. Quantas vezes a gente não tem que fazer isso diante de alguma coisa que você ouve? Orar com meu Deus eterno. Será que é isso mesmo? Deus é o que tem mais interesse em nos ajudar. Só que daí entra essa questão da oração. Se nós temos um povo que não gosta de ler, e que não gosta de comunhão, você acha que esse povo gosta de orar? Meu Deus. Não gosta. Esse é o nosso maior problema hoje. Nós fomos afastando tanto assim de Deus, que a gente vê muitas das vezes as pessoas gostam muito de ouvir louvor, e a gente fala, eu ouço louvor o dia inteiro. Meu Deus eterno, se eu ouvir louvor o dia inteiro me levasse ao céu, estava bom. Mas não me leva, eu preciso orar. Oração é comunhão com Deus. O louvor é adoração, sim, mas como é que eu posso adorar um Deus que eu nem sequer tenho comunhão com Ele? Não tem como. Então, oração é primordial. E aí a gente vê, hoje, outra coisa assim, que a gente acaba ficando saudosista, né? E agora me deu o som aqui sem querer. A gente acaba ficando saudosista, né? Por quê? Porque a gente fica assim, no passado Deus fazia, né? No passado tinha milagre. No passado, os espíritos malignos, eles se orava, eles se manifestavam. Hoje nada acontece. Sabe por que hoje nada acontece? Porque a gente não ora. Exatamente. Não é Deus que mudou, fomos nós que mudamos. E quando oramos, fazemos aquilo que Tiago diz, né? Quando pedir mal para os vossos próprios deleites. A questão da oração, ela era um de todos, da igreja, dos apóstolos. Você vê em vários momentos os apóstolos orando, né? Às vezes as pessoas pensam também, oração é só para o grupo de oração. Não, agora tem, assim, tem a questão eu não sei, na Bíblia eu nunca vi isso, do dom de intercessão. Existe? Eu nunca li lá dom de intercessão, porque eu acho que todos nós devemos interceder. Eu acho que todos nós somos intercessores. A intercessão como um dom, não. Eu não me lembro. Na lista ali de dons, eu nunca vi. Até querido, se vocês leram em algum lugar que a intercessão é um dom,
Coloca nos comentários aí para a gente pegar É, como referência, porque eu não consigo, eu sei que eu penso assim com relação a isso. Eu sei que tem gente que consegue ter uma intimidade maior com Deus, tá? Uma sensibilidade maior, é os Joãos da vida, né? Que encosta o peito ali, né? A cabeça no peito de Cristo. E eu acho que tem isso. Mas eu não acho que isso é uma coisa que Deus escolheu. Eu acho que isso é nós que escolhemos, né? A quantidade de intimidade que nós vamos ter com o Senhor, né? Para poder buscar ao Senhor, sabe? Então, a gente vê que tem gente que não ora. E ele às vezes pede oração para outro, para outro, para outro, mas ele mesmo não ora, ele mesmo não busca Deus. E quando ora também, não acredita. Aí é um outro é problema. outro problema sério. Porque se ele ora sem acreditar, está perdendo tempo. Então, é que eu Não tem e não agradecer. Exatamente. Pedimos mal, ou pedimos para satisfazer nossos próprios desejos, oramos sem fé, são orações que não sobem ao céu. Agora, deixa eu colocar duas situações que essa igreja estava enfrentando. Porque o Lucas escrevendo, ele coloca a comunhão, coloca todas essas situações, e ele diz o seguinte, que a igreja, ela caía na simpatia do povo. Uhum. O primeiro adendo que eu faço aqui, é que tem cristão que não consegue ganhar nem a simpatia do vizinho, quanto mais a simpatia do povo. Só que como eles ganhavam a simpatia do povo, eles despertaram os ciúmes do sacerdócio. É a primeira oposição que a igreja recebe é justamente do sacerdócio judaico. Por quê? Ciúmes não era nem tanto por causa da doutrina cristã que estava nascendo, que estava sendo estabelecida. Era porque eles caíam na simpatia do povo. Então, vem essa história dos ciúmes. Tá, da, da, dessa colocação. E o segundo ponto que eu queria colocar também é o seguinte. No versículo 45, o Lucas ele coloca o seguinte, que vendiam as propriedades distribuindo entre todos, à medida que ninguém tinha necessidade. No capítulo 4, ele vai falar qual era a pregação dos apóstolos, tá? A partir do 32 também, ele vai falar qual era a pregação dos apóstolos, que era, eles tinham tudo em comum e testemunhavam da ressurreição. E aí, mais 5.000 pessoas, a igreja cresce. Esse ponto do vendiam, deixa eu fazer um esclarecimentozinho, irmãos. Tem uma pessoa que vem de Chipre, morava em Chipre, chamado Barnabé, o filho da consolação, e que ele veio de Chipre para Jerusalém. Só que o Barnabé, ele era da tribo de Levi. E vocês se lembram que a tribo de Levi não tinha herança. Então, se ele não tinha terreno nenhum em Jerusalém. Mas ele podia ter um terreno e talvez fosse em Chipre. O que ele faz? Ele vende o terreno dele em Chipre, ele vem para Jerusalém e ele coloca os bens do terreno que ele vendeu ao serviço de todos. E aí o casal, Ananias e Safira, eles introduzem dentro da igreja mais dois probleminhas: inveja e mentira. Que já começa. E aí, para a gente fazer é, esse link também, para aproveitar o versículo 45 aqui, no capítulo 2, para a gente fazer esse link. Ciúmes dentro da igreja, inveja dentro da igreja e mentira dentro da igreja. E, na verdade, eles queriam uma oposição, né, pastor Marcos? Inveja. A inveja geralmente é isso, parece que tem uma oposição, né? É você, quer dizer, Barnabé, ninguém pediu, assim como pediu Barnabé e Safira. Ele tinha um coração para isso. Sim. Ninguém pediu. Porque, agora, Ananias e Safira, ao que nos dá a entender, eles vieram comunicar que iam fazer. Já havia diferença. Quer dizer, Barnabé foi lá, vendeu e trouxe, está aqui. Não falou nada para Pedro que ia vender, ele fez e está fazendo. Porque a sua mão direita faz, não sai a sua esquerda. Não é isso que a palavra também diz? Quer dizer, eu fiz, era temor a Deus, era amor a Deus, era amor à obra, né? Porque, na verdade, eles faziam isso para ajudar as pessoas carentes ali, né? É amor à obra. Agora, a Ananias e Safira, não. Por quê? Porque, no mínimo,
as pessoas ficaram comentando de Barnabé. Você viu que o Barnabé, o homem temente a Deus, onde foi? E talvez não tenha sido só Barnabé, porque Outros também vendiam, né? Pelo plural, vendiam né? no plural. Então, muitos. Aí, o que eles não queriam ficar o quê? Atrás. Para trás. Então, o que eles fizeram? Ah, vamos lá vender. Só que você vê que o coração já não era o mesmo, porque eles foram primeiro falar para Pedro, porque Pedro já sabia. Sim. Inclusive, né, Pedro já sabia que eles iam vender tudo. E então você vê que não foi uma coisa assim, foi na intenção do quê? De se aparecer. Só que, logicamente, quando você não faz por amor a Deus, e você faz para aparecer, você não consegue fazer. Aí entrou a ganância deles também. Ganância. Ganância, inveja, mentira, ciúmes, o desejo de projeção. Então, só que eles queriam um lugar na igreja, mas também não queriam abrir mão do que Aí tinha. a pergunta agora é: e no nosso tempo tem isso? Agora, eu vou contar uma coisa interessante. Interessante é que os apóstolos não se venderam a isso. Sim. Tanto é que veio a punição do Espírito, porque eles perseveraram de... Porque mentiste ao Espírito Santo, porque não importa a quantidade que você faz, a questão é onde está o seu coração. Não adianta fazer tentando ao Senhor aquilo que você está fazendo, só para aparentar para os homens, né? Então, o mais legal disso tudo é que a liderança da igreja não estava corrompida. Não se vendia, né? A liderança, porque às vezes a gente fala assim, nossa, então por que hoje a gente vê tantas coisas acontecendo? Começa na liderança. Se você começa a aceitar a oferta de Ananias e Safira, você está junto com isso. E voltando no versículo 42, tem uma coisa. A oração e busca o conhecimento da doutrina correta, ela traz uma coisa chamada, aí sim traz um dom chamado discernimento, que é extremamente necessário nos dias de hoje, mas a pessoa não busca. Não. Que acha muito mais bonito ficar pulando e dizendo eis que te digo, porque isso teria, entre aspas, traria um certo status. E sentido de Deus, Deus está revelando as coisas para você, né? Pelo amor de Deus. E eu já vi cada coisa. Eu já vi o sujeito pegar o celular em cima do púlpito, gente. Alô, é o Senhor? Segue. Outra coisa, irmão. Revelação, toma cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta pro irmão. Você sabe teu nome, irmão? Você sabe o seu nome aqui na Terra? Marcos, Lígia, Nathalie. Você sabe o seu nome? Amém. Você sabe o número do seu CPF? A memória tá boa ainda. Cara, você sabe, irmão, o número do seu CPF? Você sabe a placa do teu carro? Por que por que raios precisa que você vá num culto para que Deus revele o teu nome, o teu CPF e a placa do teu carro? Para quê? Qual a finalidade? Além de trazer, entre aspas, status por revelante aí, por revelador. Sabe, eu não consigo entender. Não tem propósito nenhum. E Deus não faz nada sem ter um propósito definido. Deus tem objetivo. Ele não faz nada, absolutamente nada, se ele não tiver um propósito. Deus controla a história. Gente, você acha que Deus está preocupado em revelar o teu CPF para você mesmo? Com tanta situação difícil que tem nesse mundo, tanta pessoa. Deixa eu parar, mas deixa eu fazer. E daí acho que a gente pode entrar em cada alma havia temor. Isso resume muita coisa. Por isso que eu fiz questão de colocar desde o começo. E aí deixa eu colocar um outro problema dessa igreja, que aí sim, às vezes eu acredito que são problemas. Eu estou na primeira fase ainda da igreja, tá? Não tem igreja de Antioquia aqui ainda, só tratando dessa primeira igreja, embora de situações diferentes. No capítulo 6, que é quando eles levantam os cetros, diáconos, tem um problema sério. Por quê? A partir da cura do coxo, no capítulo 3, sabe, já tinha o falar em línguas 3.000 homens, ou a partir do coxo 5.000. Vamos colocar aí, essa igreja estava com 8 deuses acrescendo a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos jogar aí que tinha por volta, sei lá, 9.000 pessoas nessa igreja. Rapidão.
9.000 pessoas. E aí se depara com o seguinte problema: administração. Que esses homens, eles não eram mal intencionados. Eles não tinham a maldade para fazer. Porém, eles tinham o aculturamento judaico. E o que que acontecia? As viúvas, os carentes, vamos dizer assim, judaicos, estavam sendo atendidos com mais presteza do que os gregos, ou de origem gentílica. E aí, é um outro problema que a igreja enfrentava. Falta de mão de obra, como a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina, orai para que Deus mande ceifeiros, porque a seara está branca. Eles tinham, entre aspas, falta de mão de obra, e eles não tinham, vou deixar bem claro, não tinham capacitação administrativa para gerir aquele negócio do jeito que estava. Então, dentro da igreja acaba surgindo um outro problema, que é a pessoa que ela se sente desfavorecida. Aí é a pessoa, ela se sente, nesse caso está bom mesmo, tá? A pessoa ela se sente desfavorecida, ela se sente desprezada, ela se sente menosprezada, e já tinha isso dentro da igreja primitiva, dentro daquela igreja. Então, elencando esses problemas que já aparecem. E, infelizmente, esses problemas parece que permanecem até hoje. Só que hoje é de uma maneira diferente. Os apóstolos se colocaram em oração, estabeleceram um link e estipularam o diaconato. Eu até brinco de vez em quando, dependendo da pessoa que eu estou conversando, que Deus ele colocou os 5 ministérios. Ele coloca o apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas o diaconato, lógico que Deus permitindo, mas é algo instaurado pela própria igreja, devido à sua necessidade. Então a igreja já tinha os anciãos, que vai se tornar bispo, presbítero, depois episcopos, e a igreja também estabelece os diáconos, ou os diáconos, que seria servo. Por quê? Por causa da necessidade. Eles tinham essa boa intenção. Mas e hoje? Pessoas preteridas dentro das igrejas, por causa de posição social, por causa de posição financeira, por causa. Existe isso no nosso meio, gente? E quando eu falo do nosso meio, não estou falando da nossa igreja, estou falando do meio cristão. Claro que existe. E aí, o que vocês. Ah, eu falei que eu ia ser uma conta. Mas só assim, antes de falar sobre isso, eu acho legal essa solução, né? Que é a de distribuição de tarefas. Porque muitas vezes a igreja é sadia. O que acontece? Adoece o pastor. Porque não tem obreiro comprometido para fazer essa distribuição de tarefas. E Perfeita. então, a gente precisa, como membros, né? Se você é membro de uma igreja, tem um desejo de ajudar, a gente precisa aprender o voluntariado. É claro que é o Senhor, que eles fizeram uma oração, separaram pessoas, né, com boa fama, homens tementes a Deus. Então, assim, mas é importante a gente começar a ter o desejo de ajudar. Mas eles separaram pessoas que buscavam a Deus, né? Sim, Eles se tornaram hábitos, por quê? Porque eles eram íntegros e porque buscavam a Deus. Mas então, na verdade, a escolha foi pela integridade e por eles buscarem. Agora, hoje, da maneira que nós vivemos, as pessoas não. Vai cair como nós já falamos, né? Não lê, não busca, não ora. Como que um dia vai poder exercer o ministério? Sim. E agora. Falta mão de obra por isso. Sim, infelizmente. E tem alguns tementes, Tem. mas tem temor de fazer. Tem uns tementes a Deus, mas com temor da obra, né? Mas o que o pastor falou, infelizmente, acontece muito no nosso meio, né? Mas é porque a corrupção está lá. Eles estão aceitando aquela oferta de Ananias e Safira, mesmo que seja mentira, mesmo que seja só para... Mesmo sabendo de onde veio, eu não tenho. Exatamente. E aí tem uma coisa que a pastora deve estar enjoada de me ouvir falar. Porque que, às vezes, quando a gente está indo embora, eu vou conversar com o Marquinhos, eu bato sempre na mesma tecla.
que é o versículo 43, aí o primeiro pontinho dele, temor a Deus. Eu acho que isso resume muita coisa. Se eu fosse elencar uma situação aqui, seria perseverar na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração, mas temor a Deus. É aquela situação do seguinte: como eu vou estar honrando a Deus através do que eu estou fazendo? Mas, Marcos, você concorda comigo que o temor também, ele vem pelo próprio conhecimento de Deus, pela comunhão, Sim, pela né? comunhão. E que a comunhão a gente alcança também na oração, né? Então, quer dizer que se não houver nada disso, nunca vai haver temor. Não vai, mas esse é aí a gente volta no início da conversa. Por que a igreja hoje está no jeito que Sem está? temor. Agora, deixa eu aproveitar esses 5 minutinhos e eu vou bater. Vamos lá. Uma coisa que eu falei terça-feira é o seguinte: hoje, o cristão ele não sabe se vestir. Ele não sabe onde ele está. Ele vai na igreja como quem vai na praia, como quem vai na academia. Tá? O cristão simplesmente não sabe se vestir. Ele não sabe se portar diante. Eu vou cultuar, eu vou entregar meu culto a Deus. Mas ele não sabe se portar diante de Deus. Ele não sabe da importância Que é adorar a Deus. que é adorar a Deus. Ele não sabe da importância que é. Ele acha que ele vai no culto para ele receber. Ele não vai. Ele vai no culto para ele entregar, para ele prestar um culto. Como diz Paulo também escrevendo aos Romanos, eu vou para entregar o meu corpo como sacrifício vivo. Sabe? E a pessoa ela não tem essa noção. Por quê? Porque falta conhecimento, falta temor. Falta oração, falta temor. E quando eu oro, que eu busco a presença, para resumir, eu tenho que falar porque, assim, eu estava com um menino uma vez, a gente estava orando, e, e ele orando, ele chamava Jesus de você. Porque você, Jesus, ele chamava Deus Pai de você. Chamava o Espírito Santo de você. E eu não consigo. E aí eu fui perguntar para ele o seguinte: escuta, pai, como é que você consegue, você chama a Trindade e você chama de você? Ele disse: foi por causa da intimidade que eu tenho com Deus. E aí eu parei para pensar, eu falei: mas peraí. Então eu estou ao contrário, porque quanto mais intimidade eu tento desenvolver com Deus, mais eu vejo a grandeza dele, eu vejo quanto eu sou pequeno. Mas respeito. Aí de mim. E aí eu vou tentando jogar o máximo de respeito que eu tenho possível para poder falar com a grandiosidade do Senhor, e eu não consigo entender esse tipo de intimidade que me leva a não ter discernimento de entrega, discernimento de culto, discernimento de comportamento, discernimento de nada disso. Por quê? Temor. E aqui, ó, a gente vê que também, em pleno temor, e pelo temor, os feitos extraordinários e sinais maravilhosos aconteciam. Mas então, se a pergunta é, por que não está acontecendo? Cadê o temor? Devemos ter Cadê o temor? Cadê? certeza, não? O primeiro, doutrina, oração, comunhão, partilha de pão, temor a Deus. E aí Tristeza, vai esperar milagre. tristeza, né? Então, A gente né? para pra pensar. Minha última fala. Essa questão do temor a Deus, o pastor mencionou das vestes na igreja. Sim. Mas eu acredito que o temor tem que nos carregar por tudo aquilo que nós fazemos. Eu falei Foi só um exemplo. mas eu falei para a Sofia assim, ó, por quê? Nós estamos num mundo onde a ideologia está em todo lugar. E eles estão tentando fazer com que o cristão, inclusive, ceda a toda essa pressão de ser parecido com o mundo para ser simpatizante aqui, ó, para o povo simpatizar. E isso aqui a gente chega depois no final sobre isso. Mas eu estava falando com a Sofia, minha filhinha de 9 anos, e ela estava falando assim, mãe, tem uma matéria da escola falando que a gente veio do descendente de macaco. Eu escrevi lá na página, é tudo mentira, vai ler a Bíblia.
Daí eu falei assim, tá bom, filha, você que tá certa. Por que que eu falei isso? Nathalie, ela não vai aprender ciência? Eu falei, eu vou ensinar ela ciência. E eu vou ensinar com uma teoria. Porque eu vou ensinar minha filha a não relativizar a verdade, porque a verdade para um cristão é Jesus. E Jesus disse que a verdade é a palavra dele. Então, assim, toda vez que a gente pega e começa a relativizar aquilo que é verdadeiro, que é Deus, a santidade, tudo isso, aquilo, a gente está colocando em xeque a própria pessoa de Jesus. Então a gente não tem temor, sabe por quê? Infelizmente, porque Cristo não é o Senhor da nossa vida. Nós ainda somos o Senhor da nossa vida. Então, eu escolho o que eu vou vestir. Ninguém tem que falar o que eu vou vestir. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu escolho como me comportar. Não. Meu corpo, minhas regras. Quando Cristo é o Senhor da minha vida, eu paro de escolher. Eu passo a deixar o senhorio na mão dele. E ele escolhe tudo por mim. E o Senhor fala sobre isso na sua palavra. Tudo ele fala sobre na sua palavra. É um manual de vida. Entender que o cristão, na questão de vestimenta, isso é uma coisa que isso tem me incomodado na questão disso, né? Porque o cristão não tem que seguir moda, gente. A gente não tem que seguir a moda, sabe? E a questão da forma como eu me visto também demonstra o respeito que eu tenho pelo lugar que eu vou. Não é? Hã? Pelo lugar que eu vou. Então, se eu vou, por exemplo, num casamento, eu não vou de tênis, eu não vou de calça jeans, eu não vou de camiseta solta. E é uma pessoa humana que está ali. Agora, por que que no culto eu posso ir relaxadão, como se eu estivesse vindo de uma balada, de algum lugar, e vou lá relaxadão para cultuar a Deus? Por que que lá? Tá? Porque Deus não lida com minha roupa, Deus não vê a minha roupa, mas as minhas roupas também demonstram o sentimento que eu tenho. O respeito que eu tenho pelo lugar que eu vou. Então, isso é uma das coisas que o cristão precisa aprender. Nós não temos doutrinas de roupa, não temos. Nós não temos. Se alguém falar, nós não temos. E também não acho que roupa traga santidade. Não é nada disso que eu acho. Mas eu acho que ela, de certa forma, ela demonstra o respeito que nós temos para com quem nós estamos cultuando, ou quem nós estamos indo, aonde nós estamos indo. Né? Então, é isso que a gente muitas das vezes fala de roupa, para as pessoas não nos entenderem de forma assim errada, né? Porque daí também não é o nosso coisa. Mas isso é uma das coisas que dentro da nossa igreja, estou falando da nossa igreja, não de outro, falando, Deus tem me incomodado com algumas coisas nesse sentido. Certo? Certo. Só para finalizar, quando eu tinha falado da separação das fases da igreja, eu tentei colocar aqui as virtudes da igreja primitiva, da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Não entramos na igreja de Antioquia, tá? Problemas que começaram a surgir, como a oposição sacerdotal, inveja, as mentiras que começam a entrar dentro da igreja e olha, deu para a inveja que começa a entrar dentro da igreja e o problema administrativo que tinha, que aí são instituídos os diáconos. Há uma solução. Há o problema, há a solução. No caso de Ananias e Safira, há o problema, há a solução. No caso da perseguição do sacerdote, isso vai continuar ainda depois, vai intensificar, na verdade. Tá? Então, são fases distintas que a igreja vai mostrando, que ela vai vivendo e que vai trazendo cada fase o seu problema atual. Quando as igrejas estão plantadas por Paulo, o problema é judaizante, falsos profetas, falsos mestres, ensinos. E se a gente pegar que eu considero a igreja primitiva, até João. Depois de João dali, eu até considero, vamos dizer assim, mas não tem muita diferença. Igreja antiga, que começa a patrística e tudo mais. Mas até João, quando João está escrevendo para as 7 igrejas da Ásia, a coisa já está bem complicada. E foi um período do quê? De 50 anos que houve toda essa situação. Então, quando eu citei a divisão de períodos, foi para que cada período trouxe o seu problema. Por isso, eu creio que a igreja também ela é moldada, o crente não deve ser moldado pelo mundo, mas a igreja é influenciada pelo contexto. Então, você vê igrejas com doutrinas
absurdas. Mas por quê? Porque o meio que ela está permite, não é que ela deva ser assim, porque ela permite. E a instrução errada, falta de temor, de novo, falta de temor, falta de doutrina, falta de conhecimento, falta de busca, sabe? Permite que aquilo aconteça. E aí crentes são dominados, são enganados, vem com o famoso dom da intercessão, vem com a cobertura espiritual, vem com a maldição se você sair, maldição hereditária, e vem com um monte de situações que simplesmente quebra o que é igreja. Sabe? Eu vou falar bem a verdade, irmão, uma igreja, ou um local que não preza por pregar o sacrifício de Cristo na cruz, não pregar evangelho, não pregar morte e ressurreição de Cristo, perdão de pecado, confissão de pecado do crente e volta de Cristo. Se uma igreja não se esmera em pregar isso, para mim eu não considero igreja. Amém? E aqui eu encerro minha participação. Eu já parei um pouco também. Então tá bom, fica, vamos lá. A gente vai preparar por aqui. Aí a semana que vem a gente continua, retoma o assunto aí. Tem muita coisa, né, para a gente ainda estar falando. Aí dá para pegar no capítulo, o que tem no capítulo 4, 5 e 6, dá para a gente dar uma recolocada, e aí o povo partindo para Antioquia e já enrolando com outros problemas. E a gente vai, conforme Deus for nos orientando aqui, a gente vai seguindo. Mas a nossa intenção, irmãos, é que a gente se desperte, né? Sim. Isso tudo é para despertamento meu, nosso, seu, para que a gente caia em si, né? Porque nós fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte. Então, nós precisamos cair em si também, para que a gente também mude a nossa postura, né? Transformar, para que a gente também seja mais temente, né? Busque mais a Deus, né? Porque a gente precisa viver isso no geral, porque a gente sabe que há uma promessa da volta. Isso, e nós temos que nos preparar. O Senhor vem buscar uma noiva adornada, como diz a palavra, sem ruga, sem mancha. E a gente olha hoje para a igreja no geral, meu Deus. Se a gente tem hora que tem vergonha de falar que a gente é crente, devido aos escândalos que a gente vê, devido a tudo que a gente vê, imagina como é que o Senhor vai vir buscar essa noiva. Então, para que a gente tome consciência e a gente assuma o nosso papel como igreja do Senhor de verdade, né? Então, essa é a nossa intenção. E você que estiver nos escutando, tiver algum assunto que você queira, né, colocar, manda para a gente mensagem, ou depois a gente pode deixar o WhatsApp também, né? Para você mandar, se você preferir, conversar com a gente, não tem problema nenhum, tá? A gente deixa aí para vocês. E a gente volta, nós não vamos fazer o programa por enquanto todas as sextas, vai ser de 15 em 15 dias por enquanto. A gente se adaptando, aí depois a gente, como ver como é que for, a gente faz toda semana para não sobrecarregar outros trabalhos da igreja também, né? Então a gente vai estar fazendo assim por enquanto. Mas liga para a gente, entre em contato, deixa a sua mensagem, diz se você gostou, se foi interessante esse assunto, diz também se você não gostou, não tem problema. Se tiver alguma dúvida naquilo que a gente falou, também entre em contato. A gente está aí para ouvir, né, Nath? A gente não briga. E outra coisa, gente, lembra que eu brincava com o triplo C? Faz Continua. Continua. Curta, comente, compartilha. Faz isso, aumenta a relevância. Tá? Compartilha com aquele irmão, com aquela irmã que você acha que pode gostar. Curte, dá um joinha ali, não custa nada. Tá? E, caso de dúvida, faz um comentário. Ou então, no comentário, vai lá e só coloca: paz do Senhor, irmãos. Boa noite. E isso já faz aumentar a relevância do vídeo. Nossa, Amém? Muito obrigado, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Terminados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esta oportunidade de poder sentar, falar da Tua palavra, Senhor eterno, de tudo aquilo que o Senhor é, Pai. E queremos, meu Pai amado, colocar nas Tuas mãos a vida de cada um daqueles que estão conosco, Pai, daqueles que estão nos ouvindo, que vão ouvir, que o Senhor venha despertar o nosso coração, o temor do Senhor, como foi dito nessa noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família. Que o Senhor venha trazer a Tua presença sobre cada um. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom final de semana para todos aí, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.